Gravação Isaías. iniciada, presidente. Bom, então, bom dia, conselheiro André, bom dia, conselheiros, bom dia, Isaías, que vai estar no apoio da sessão. Nós vamos dar início à reunião do mês de abril, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, e estão presentes os conselheiros Ricardo Marozzi, Gustavo Guimarães, André Mourão, Flávio Machado e Cleucio Nunes. Nós vamos funcionar durante toda a reunião com 6 conselheiros, em virtude da ausência justificada da conselheira Fabiana Kelber, em virtude do falecimento do seu genitor, né? Desde logo, inclusive, em nome do colegiado, eu hipoteco a nossa solidariedade à conselheira Fabiana, e em virtude da existência de uma vaga na representação da Fazenda Nacional. Então, nós vamos dar início à sessão das 9 horas, do dia 13 de abril, e desde já eu queria saudar os conselheiros. Bom dia, conselheiro Ricardo. Bom dia. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiro Andréa. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia a todos. Boa semana de trabalho para a gente. E bom dia, conselheiro Cleucio. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Também espero que tenhamos uma boa reunião. Isso, eu desejo realmente a todos uma boa reunião. Nós vamos começar pela pauta das 9 horas do dia 13 de abril. Nós temos um pedido de sustentação oral do item 4, então nós vamos fazer logo o julgamento desse processo. Item 4, recorrente QPI Brasil, relator o conselheiro Gustavo Guimarães. Então, peço ao Isaías que... O patrono já está na sala, Isaías? Está sim, presidente. Pronto, pode pedir a entrada dele na sala. Realmente. Ok, irei convocá-lo. Ô, Paulo, depois a gente tem que pedir para o apoio vários pastas na pasta T de conselheiro que nem é mais conselheiro, enfim, não sei se tem que dar uma atualizada. Item 4 da pauta, doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 4 da pauta, doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Isaías. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Nós vamos julgar agora o item 4 da pauta, né, QPI Brasil, a recorrente, e o relator, o conselheiro Gustavo, vai fazer a leitura do relatório, depois eu passo a palavra para o senhor para a sustentação oral por até 15 minutos, ok? Peço só que durante a leitura do relatório o senhor feche o microfone. Com a palavra o relator. Bom dia, turma. Vamos lá. Cuida o feito de auto de infração lavrado em desfavor da hora recorrente, a fim de se lhe exigir créditos tributários relativos ao IR e CCLL apurados no ano de 2014, segundo lucro arbitrado e com espectro nos preceitos do artigo 47.3 da 8981. Pelo relato fiscal juntado a Florestais, a auditoria teria, inicialmente, instado o contribuinte a comprovar que teria incorrido nos... Desculpa. Os custos com produção no importe de 477 milhões, os quais, pelo que afirma a autoridade lançadora, corresponderiam a 65% do total dos custos apurados pela empresa no ano calendário 2014, percentual que cresceria para 80% quando desconsideradas despesas com amortizações. Tais custos, diga-se, como se infere do próprio TVF, estariam em grande parte registrados na escrita da empresa em contas intituladas Billing Statements e Royalties, e se refeririam a obrigações encartadas em contrato de consórcio firmado pela interessada e pela Companhia de Petróleo Shell. A fiscalização, então, traz notícias de que teria, além do TIF de número 1, expedido mais 3 outras intimações à insurgente, objetivando a obtenção de elementos que pudessem comprovar os custos suprarreferidos. Em atendimento a tais incursões, a empresa teria apresentado algumas planilhas impressas sem ao menos apresentar resposta escrita esclarecendo o que estava sendo apresentado, entre aspas.
considerando-as, pois, insuficientes. E esclarece ainda que, até mesmo para explicar as aludidas planilhas e prestar esclarecimento sobre a natureza e especificidades do pedido de contrato de consórcio, foi agendada uma reunião presencial com representantes da recorrente, na qual, todavia, afirma a fiscalização, não teriam sido trazidos quaisquer novos documentos. Isso, inclusive, motivou uma nova intimação. O doutor agente dá conta, em seguida, de diligência realizada junto à Shell para buscar os elementos necessários à comprovação dos preditos custos, o que, mais uma vez, sustenta estar infrutífero, culminando com a lavratura de uma derradeira intimação. E esta, segundo a autoridade lançadora, não teria sido atendida pela QPI. A mídia de documentos que comprovassem os custos mencionados alhures e, como já dito, com espectro nos preceitos do artigo 47.3 da 8981, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro da empresa a partir da receita bruta conhecida, extraída da própria escrituração contábil e fiscal da recorrente. Regularmente intimada, a insurgente opôs sua impugnação administrativa, que, resumidamente, de início, discorreu sobre sua atividade e sobre a evolução da estrutura do consórcio formado juntamente com a Shell. Passo seguinte, descreveu detalhadamente os eventos que sucederam no curso do procedimento investigatório. Em seguida, deduziu uma preliminar de nulidade da autuação por cerceamento de defesa, já que, pelo que relata, parte dos documentos mencionados no TVF teriam sido juntados pela fiscalização apenas quando faltavam um pouco mais de 10 dias para o decurso do prazo que dispunha para apresentar sua defesa. A situação levaria a um vício de fundamentação e, por fim, ao cerceamento, a garantia encartada no artigo 5º, 55 da Constituição. No mérito, atestou a regularidade dos procedimentos adotados por todas as empresas participantes do consórcio, lembrando, inclusive, que o registro e guarda de documentos atinentes aos resultados do pedido do consórcio seriam de responsabilidade da empresa líder, no caso a Shell. Esclareceu outro sim que a consolidação das despesas, custos de mais ônus aí suportados seriam sumarizados e divididos conforme participação de cada uma das consorciadas no já mencionado billing statements, sendo, pois, este o único documento válido a dar suporte à sua escrituração contábil. Afirmou mais, e particularmente quanto aos royalties, que tais valores seriam devidos à própria União, como pagamento da exploração das jazidas de petróleo, que teria apresentado desde o início da ação fiscal os respectivos dados de recolhimento. Atacou, nesse particular, a inação da fiscalização, que jamais exigiu da Shell a apresentação dos documentos que lastreariam as preditas billing statements, e ainda o fato da autoridade lançadora ter desconsiderado os dados anteriormente mencionados. De mais a mais, como atender a todas as intimações e apresentar os documentos de que dispunha para comprovar os custos tratados no feito, sustentou o descabimento do arbitramento e ato contínuo em procedência da autuação. Os tópicos subsequentes afirmou ter trazido, no bojo de sua impugnação, a documentação que comprovaria e demonstraria as informações lançadas nas preditas billing statements, além de apresentar novamente os dados concernentes aos royalties de petróleo. Fez, então, as suas considerações sobre o princípio da verdade material, inclusive para justificar a apresentação de documentos após a conclusão dos trabalhos fiscais, provavelmente para tentar afastar a aplicação ao caso do entendimento externado no verbete da súmula 59 deste caso. Finalmente, deduziu o pedido de realização de diligência, apontando os quesitos pertinentes. Estado a se pronunciar sobre o caso da RJ de São Paulo por bem julgar improcedente a impugnação oposta, com base nos argumentos sumarizados na ementa, cujo teor se reproduz abaixo. Está aí a ementa. O contribuinte foi intimado do acórdão, tendo interposto seu recurso voluntário no dia tal, por meio do qual basicamente reproduz os argumentos já dispendidos em sua impugnação. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Gustavo. Doutor Rodrigo, o senhor está com a palavra por até 15 minutos. Obrigado, agradeço. Boa tarde, bom dia, na verdade, a todos. Eu queria começar aqui essa exposição com muita saúde para todo mundo nesse momento de Covid. Então, assim, coisa mais importante, desejo saúde a todos que estão aqui presentes. Espero que os familiares também estejam bem, saúde de todos, nesse momento que a gente passa. Eu sempre começo a reunião porque tenho ficado muito aflito com essa questão do Covid, então sempre começo desejando saúde a todos. Agradeço muito ao relatório, muito claro o relatório do relator, doutor Gustavo, e gostaria de fazer, na verdade, poucas, acho que em 15 minutos, até menos, eu consigo chamar a atenção para alguns pontos específicos desse caso. Queria iniciar com os fatos, que são importantíssimos para analisar, inclusive, o mérito. Então, o que aconteceu? A QP, hoje QP, antigamente era QPI, a QP entrou dentro de um consórcio que tinham várias empresas. Ela adquiriu uma participação de um consórcio de exploração de petróleo em 2013, tendo entrado no final de 2013 nesse consórcio. Comprou 23% da participação desse consórcio. De acordo com o contrato de consórcio e de acordo com outros instrumentos firmados, principalmente o JOA, e como todos os consórcios, cada consorciado deve colocar um determinado valor dentro do consórcio para pagar as despesas na porcentagem que tem do consórcio, nesse caso 23%. Então, o que acontecia com a QPI
é que ela tinha 23% do consórcio, então, portanto, ela tinha 23% do petróleo para vender e, ao mesmo tempo, ela tinha que pagar 23% dos custos e despesas da exploração, que eram efetuados pela empresa líder, a Shell, desde o início. Então, era tudo concentrado na empresa líder. A empresa líder contratava os navios, contratava os submarinos necessários, toda a mão de obra, e depois dividia o custo pelas consorciadas. Como ela dividia esse custo? Ela dividia através de relatórios muito específicos em que listava cada um dos custos que a Shell, em nome próprio, nesse sentido, como consorciada líder, contratava, mandava uns billing statements. O que fez a QPI? Pegou esses billing statements, analisava cada um deles, via que estava de acordo com o que tinha sido combinado no consórcio e registrava as despesas. Isso é o fato básico. O que aconteceu na fiscalização? A fiscalização entrou na QPI e a primeira coisa que fez foi, muito bem, tem essas despesas todas do ano, a QPI no ano de 2014, ela apurou prejuízo fiscal, e uma parte desse prejuízo fiscal se devia às despesas de mais ou menos 477 milhões. Essas despesas de 477 milhões representavam aproximadamente 65% das despesas dedutíveis do período. Portanto, não eram todas as despesas que a própria fiscalização tentou verificar, mas sim, no início, 65%. Essas despesas de 65% se dividiam em uma parte, aproximadamente 50%, que eram os billings statements da Shell, relativo a esse consórcio, aos custos desse consórcio, e aproximadamente 10%, 14% aos royalties, pagos também pela QPI, diretamente, ele não passava pela Shell, diretamente à União, via pagamento de DARF. Esses royalties estavam mais ou menos uns 96 milhões, e etc. Então, se você tirar os royalties, isso foi comprovado através de DARF, e inclusive esses DARFs estavam no sistema da Receita, porque são DARFs específicos de pagamento de royalties, você tem aproximadamente 50% das despesas do ano que estariam sendo verificadas pela fiscalização. A fiscalização mandou algumas intimações para a QPI. A QPI respondeu, olha, então aqui os royalties e a parcela que está faltando de 50%, eu tenho os billing statements detalhados da Shell, e esses documentos que suportariam o billing statements estão com a Shell, a empresa líder, porque ela que contrata, eu não tenho duas notas fiscais para um único item, eu tenho apenas uma nota fiscal que foi para a Shell. Então, se fez essa informação, recebemos uma nova intimação da Receita pedindo os mesmos documentos, e então a QPI tentou marcar uma reunião com a auditora fiscal para explicar. Essa reunião aconteceu, a gente explicou como funcionava o consórcio, dizendo que esses documentos de suporte do statement estavam na Shell. A fiscalização parece ter entendido, porque logo em seguida emitiu uma primeira intimação para a Shell. A Shell respondeu e teve uma segunda intimação. O interessante dessas duas intimações é que em nenhum momento a fiscalização pediu expressamente me dê todos os documentos que suportam o billing statement que você mandou para a QPI. Ela pediu a contabilidade do consórcio, o contrato de consórcio, os livros da Shell, o que fosse, mas não pediu expressamente, falou assim, eu quero os billing statements. Não. Ele, inclusive, pediu quais foram os custos do consórcio que foram rateados para a QPI. E a Shell respondeu dizendo que foram tais e tais valores que batiam exatamente com os billing statements que eu já tinha apresentado anteriormente, emitidos por um terceiro. Recebidas essas informações, mandou-se mais uma intimação, a gente respondeu de novo, dizendo que, olha, os documentos estão com a Shell, mas a gente tem os billing statements, e lembrando que a gente só está falando de 50% das despesas aqui, porque o resto, ou não houve, a fiscalização não pediu nenhuma informação, ou aproximadamente 100 milhões, 96 milhões se referiam a royalties, que eram os DARFs e já tinham sido apresentados no pagamento dos royalties para poder explorar a base. Muito bem. Independentemente disso, e sem mais nada, o que a fiscalização fez foi lavrar um auto de infração para arbitramento do ano. Então, pegou todas as receitas do ano, arbitrou um valor e exigiu imposto de renda e contribuição social. Esses são os fatos e estão bem colocados no decorrer do processo. Então, passando por esses fatos, o primeiro argumento, e aí, como disse bem o relator, foi de nulidade dos autos. Porque, veja, toda autuação com base em arbitramento foi feita sob o pressuposto de que nenhum documento teria sido apresentado, de que deveriam ter sido apresentados documentos comprobatórios de determinadas despesas. Acontece que, no momento em que nós baixamos o processo, nenhum desses fatos
estavam no processo administrativo fiscal. Alguns desses documentos de intimação e tudo que ele suportava a autuação foram colocados no processo 20 dias depois, e mesmo assim nem todos, nem os DARFs que nós apresentamos tinham sido colocados no processo e foram colocados por nós na impugnação, para demonstrar que a gente respondeu. Então, assim, vários dos documentos nunca estavam lá. Isso causa uma nulidade óbvia, porque se o lançamento é um ato administrativo, e se esse ato administrativo tem que ser embasado e demonstrar tudo que está sendo alegado, porque cabe ao fisco demonstrar as alegações da autuação, como todo ato administrativo, se esses documentos não estão lá, além de ser assessamento de defesa, isso causa uma nulidade evidente do processo. Mas, ainda que ultrapassada a nulidade, vamos falar de todos os pontos por que o arbitramento jamais seria possível nesse caso. Primeiro ponto, e aí vou destacar 4 pontos, senhores conselheiros. O primeiro, a base do arbitramento foi o inciso 3º do artigo 47 da 8981. O que diz o inciso 3º da 8981, do artigo 47 da 8981? Que o arbitramento ele é possível sempre que houver falta de apresentação de livros de escrituração fiscal ou comercial. Não houve. A escrituração comercial e a escrituração fiscal da QPI foram apresentadas. Estavam em posse da fiscalização. Os livros da QPI foram apresentados à fiscalização. Não houve em nenhum momento falta de apresentação desses documentos. O que houve, e a gente vai ver mais à frente, foi uma discussão sobre determinadas despesas registradas nesse livro. Então, não cabe aqui a fundamento da autuação, lembra, é o inciso 3º do artigo 47 da 8981. E não houve, que diz apenas, e esse é o fundamento do ato, e não houve falta de apresentação de livros em nenhum momento. Só por isso, o arbitramento já não seria possível, com base no fundamento jurídico do lançamento, que é aqui no base. Segundo, e aí vou para o segundo argumento, o arbitramento ele só pode ser feito quando não existam outros meios possíveis de se apurar o lucro real, que foi o sistema escolhido pelo contribuinte. Veja, aqui estamos falando de 50% das despesas de billing statements, em que a fiscalização diz que precisariam ser demonstrados, precisaria ser comprovado o que estava no billing statement. Tá bom. A Shell tinha os documentos, isso foi apresentado, e a fiscalização, eu repito, isso é importante, nunca pediu esses documentos expressamente para a Shell. Existiam outros meios de conseguir esses documentos, requerendo a Shell, e que foi entendido. A fiscalização não pediu esses documentos, então ela não exerceu todos os meios necessários para que o arbitramento fosse válido. Se existiam outros meios para pegar esses documentos, então a fiscalização deveria ter exigido da Shell, como parece que entenderia, mas não fez. Então, esse fundamento básico de não ter solicitado os documentos leva à nulidade do arbitramento. Aliás, existem muitas decisões, e eu citei no memorial, do próprio CAF, dizendo que o arbitramento é meio extremo. Só quando não é possível, por outros meios, a fiscalização obter informações, o que não foi o caso. Além do mais, o próprio arbitramento, e também tem decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu juntei um memorial a todos, o arbitramento é uma medida extrema. E ela só pode ser feita quando, evidentemente, a escrituração ela é fraudulenta, tem indícios de fraude, tem vícios insanáveis. Vejam, senhores conselheiros, aqui não é o caso. Em primeiro lugar, vamos lembrar, as receitas que foram utilizadas para o arbitramento foram as receitas da minha contabilidade. Os valores que estão na minha contabilidade batem exatamente com os valores que foram utilizados como base de cálculo. A minha contabilidade serviu, portanto, na parte de receitas. Então, como ela seria imprestável, a minha contabilidade, para exercer o arbitramento? Em segundo lugar, as despesas. Como eu falei, apenas 50% das despesas que não foram demonstradas. Lembrando, o início da fiscalização era de aproximadamente 65% das despesas. Com relação ao resto dessas despesas, jamais a fiscalização colocou qualquer pecha de irregularidade. Desses 65%, 15% eram royalties, que eu provei através de DARFs efetivos, pagamentos de DARFs à União Federal, que, aliás, a Receita já tinha acesso, nem precisava pedir, está nos sistemas da Receita. Então, eu fico com 50% das despesas. Então, portanto, minha receita é da contabilidade. 50% das minhas despesas estão ok. Então, eu tenho um problema de 50% de comprovação. Isso não leva a arbitramento. A jurisprudência, aliás,
da Câmara Superior e do Conselho do próprio CARF é no sentido que, em casos como esse, não se faz o arbitramento, no máximo, se faz a glosa de despesas. Se mantém o lucro real apurado e glosa-se as despesas, que se entende que não tem comprovação efetiva. E aí, me permitem, eu separei aqui 3 julgamentos, e eu vou ler só a emenda do próprio CARF que diz: quanto à escrituração, abre aspas, a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou conter vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável, cabe ao arbitramento. A glosa de despesas de custos específicos, contudo, não importando na totalidade desses custos e despesas, não torna imprestável a escrituração para fins de arbitramento. Decisão do CARF. Outra, e aí me permite ler a segunda. A glosa de parte dos custos e despesas registrados contabilmente pelo contribuinte, considerados pela fiscalização como não comprovados, enseja a tributação com base na sistemática adotada pelo contribuinte. Lucro real, não constituindo hipótese para o arbitramento do lucro. E assim, mais 4 ou 5 decisões. Então, veja, aqui no caso, por todos esses motivos, o arbitramento jamais poderia ter sido utilizado. No máximo, uma glosa de despesas, com relação a algumas despesas que se entendeu que o billing statement não seria necessário. Para falar, então, já saindo do arbitramento e falar do billing statement, é certo que o billing statement, todo consórcio, ele é formado pela empresa líder, em que a própria IN, que trata de consórcio, fala que a empresa líder pode contratar e resguardar os documentos. Esses billing statements são documentos que são emitidos por terceiros, a própria Shell, com base nas despesas feitas pela empresa líder. Eu recebo esses documentos e eles são, em tese, documentos razoáveis para comprovar as minhas despesas. E aí já saindo do arbitramento. Isso por quê? Porque o artigo 845 do RIR, que se aplicava à época, dizia claramente que os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado só poderão ser impugnados pelas autoridades fiscais com elementos seguros de prova ou indício veemente de falsidade e inexatidão. Não era o caso dos billing statements. Não houve nenhum momento dentro do meu billing statement teria um indício de fraude. Pelo contrário, ao analisar os billing statements, você vai ver lá que os gastos, todos poderão ver que os gastos são plataforma de petróleo, equipamentos subsea, todos os equipamentos normais e usuais para exploração de petróleo, para exploração e produção de petróleo. Então, veja, não havia nenhum indício que poderia dizer, não estou dizendo que o billing statement per si, ele poderia provar tudo. O que estou alegando é que o billing statement, para que ele não seja válido, a fiscalização deveria demonstrar que esses billing statements tinham pelo menos algum indício de fraude. E não teve, até porque a própria Shell, quando respondeu, mostrou que os valores que estavam no billing statement que eu estava utilizando eram exatamente os valores que ela também registrava na contabilidade dela. E aí tem uma decisão interessante do próprio CARF, de um caso que eu citei, da Petrobras, em que a Petrobras era uma empresa líder, em que houve esses billing statements emitidos pela Petrobras, e o próprio CARF disse que esses billing statements são relatórios oficiais, e que só podem não ser utilizados como prova se tiverem indícios veementes de fraude, o que não é o caso no processo. Por fim, e aí eu juntei essa decisão, está no CARF, por fim, para que não houvesse dúvida nenhuma, mesmo o arbitramento não sendo possível nesse caso, no máximo glosa de despesas, todo o procedimento ter sido equivocado, o arbitramento é um absurdo, e aliás, diga-se um absurdo, um detalhe à parte, porque naquele momento eu estava na fase de... Oi? Para o senhor concluir, por favor. Vou concluir. Além de tudo isso, então, já passando direto, nós juntamos na impugnação todos os documentos comprobatórios das despesas do período. Contratos, notas fiscais, a gente conseguiu ir para a Shell, depois de um trabalho extremo, conseguimos juntar no prazo de impugnação notas fiscais, contratos, que demonstram todas as despesas que estavam no billing statement. Se você juntar todas as despesas demonstradas item a item, por isso a impugnação é grande, e por isso tem muitos documentos juntados, a gente chega à conclusão que houve prejuízo fiscal no período, com comprovação. O que a decisão de primeira instância fez?
o arbitramento era possível e eu não quero nem ver essas provas, porque eu não posso, depois do arbitramento, com base na súmula 59 do CARF, equivocadamente aplicada aqui, eu não posso nem ver os documentos. Então, chegamos ao absurdo, senhores conselheiros, em que eu tenho provas, que eu mostro que o meu lucro real foi devidamente apurado, que eu tenho prejuízo fiscal, que eu tenho documentos, que o arbitramento foi legal, mas se mantém o arbitramento e se não se analisa as provas. Com base na súmula 59 do CARF, que todas as decisões que são base da súmula 59 do CARF estão, se eu peguei e fiz uma análise, omissão de receita, fraude ou extravio de livros. Nenhum dos casos que se aplicam ao caso em exame. Então, por todos esses argumentos, e aqui já finalizando, presidente, desculpa por ter ultrapassado os minutos, o arbitramento é ilegal, não poderia ter sido feito, no máximo glosa de despesas. Eu comprovei todas as despesas e manter essa autuação seria contra a verdade material dos fatos e das provas que estão no processo. E à disposição de todos para sanar qualquer dúvida. E desculpe, presidente, se passei alguns minutinhos. Ok, obrigado. Conselheiro Gustavo, alguém tem alguma dúvida para o patrono? Questionamento? Conselheiro Gustavo, pode ir ao voto. Obrigado, presidente. O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de tomo conhecimento. Prefacialmente, as exações ora exigidas foram apuradas segundo o lucro arbitrado. De fato, per se, tornam de antemão irrelevantes as provas produzidas pelo insurgente quanto aos custos e despesas efetivamente incorridos pelo consórcio e descritos nas citadas billing statements. Objetivamente, que tais documentos são pertinentes para comprovar os dispêndios que teriam sido levados a resultado pela recorrente não se discute. E também não se desmerece aqui o esforço empreendido por ela para demonstrar a lisura de suas operações e sua escrita contábil. O problema é que esses documentos não comprovam aquilo que realmente é primordial para a resolução do imbróglio aqui divisado. Isso é, havia ou não no feito elementos e fatos suficientemente demonstrados a justificar o arbitramento. O que está dizendo é que, uma vez promovido o arbitramento, a comprovação em impugnação dos aludidos custos esbarraria nos preceitos contidos no verbete da súmula 59 do CARF, como, aliás, pontuado pela turma Cor. A súmula em questão, diga-se, é de aplicação obrigatória pelos membros deste conselho. E assim, mesmo que tais documentos revelem a inaplicabilidade das disposições do artigo 533 do RIA, a sua exibição extemporânea torna ineficaz todo o esforço tardio da empresa. No outro giro, e se considerar incabível o arbitramento, a consequência aí observada será o cancelamento da exigência por erro na identificação da matéria tributável. A comprovação dos aludidos custos se torna a toda monta dispensada, já que este colegiado não poderia refazer o lançamento, seja por falta de competência para tanto, seja por conta das limitações contidas no artigo 146 do CPM. Já quanto ao pedido de diligência, os quesitos apresentados se voltam para a comprovação da regularidade da escrita fiscal da empresa e para a existência de documentos hábeis a dar suporte às mencionadas billing statements. O acordo do arbitramento foi realizado com o SPEC, como já dito, na hipótese versada pelo inciso 3º do artigo 530 do antigo RIA, isto é, pela falta de exibição de livros, documentos fiscais e comerciais, e não por vício, porventura verificado na escrita contábil da empresa. Outro sim, e quanto à prova da correção dos registros constantes das billing statements, vale as mesmas considerações já propostas anteriormente. Em outras palavras, a prova da ocorrência efetiva dos custos ou a rigidez da escrituração contábil é inadvertidamente inócua, pelo que, de antemão, procura-se pelo indeferimento do pedido de perícia / diligência. No outro giro, delimita-se ainda o objeto do exame a ser realizado pelo colegiado, ou seja, a verificação efetiva sobre se o caso em exame era ou não passível de arbitramento. Presidente, como eu já estou propondo em deferimento da diligência, eu não sei se vocês querem votar. Sim, eu acho que poderíamos votar logo. Conselheiro Ricardo? Eu acompanho o relator. Flávio. Desculpa, André. Acompanho o relator, presidente. Flávio. Correlator, presidente. Cleucio. Também acompanho, presidente. Ok. Da preliminar de nulidade suscitada. Em relação à alegação de que haveria um vício de fundamentação no auto de infração, para registrar que a falta de comprovação dos motivos de fato declinados pela autoridade lançadora não impõe a anulação do ato por falta de justificação, mas, quando muito, a sua improcedência. O ato administrativo praticado com observância dos requisitos formais descritos na legislação de regência, em que os motivos de fato de direito são efetivos e coerentemente declinados, é absolutamente rígido do ponto de vista formal, não trazendo quaisquer máculas ao direito de defesa do cidadão ao administrar. Apenas a falta de exposição de tais motivos
ou apontamento de motivos de fato não subsumíveis aos motivos de direito invocados pelo agente administrativo, é que permitiriam se concluir para a nulidade do ato, à luz da teoria dos motivos determinantes. A insuficiência probatória, ou mesmo a qualificação equivocada dos fatos ou do próprio direito aplicável, revolve, como já dito, o mérito da demanda, não conformando nesta esteira a hipótese encartada no 59.2 do Decreto 7235. Questão diferente, todavia, se observaria caso se comprove que, de fato, os documentos mencionados no TVF e que deram suporte ao lançamento não se encontravam à disposição da parte quando do início do prazo que dispunha para ofertar a sua defesa. A nulidade, neste caso, não se voltaria aos requisitos do ato administrativo em si, mas tão só quanto ao processo administrativo. Neste caso, verificar-se-ia aí uma possível afronta ao direito de ampla defesa do contribuinte, que, por certo, poderia ter dificuldade de se contrapor documentalmente aos elementos coletados pela auditoria fiscal. Utiliza-se da palavra possível, contudo, porque a nulidade em caso somente seria observada se demonstrar igualmente a existência de um prejuízo concreto ao interessado. Considerando que a empresa foi intimada da autuação em 22/11/2018, observa-se realmente que diversos documentos mencionados no TVF foram anexados ao processo posteriormente a esta data. A guisa de exemplo, toma-se o termo de diligência de florestais e as intimações encaminhadas à Shell e as respectivas respostas, que, pelo que se extrai das informações concernentes ao evento processual, extraível do próprio sistema de processo, foram juntadas ao feito apenas em 19/12/2018. Isso é, o prazo para apresentação da defesa contra o vigente já transcorria há mais de 20 dias quando estes elementos foram então disponibilizados. Há, inegavelmente, uma irregularidade que, como dito, tem o potencial de representar obstáculo à ampla defesa do contribuinte. Note-se, como já alertado no tópico 1 deste voto, que a autuação estará calcada na falta de exibição de documentos, e no entendimento da autoridade lançadora, ensejaria o arbitramento do lucro da insurgência. As respostas, porventura, apresentadas pela Shell poderiam, não fizeram, é verdade, conter elementos suficientes para derrubar precisamente as premissas adotadas pelo fisco para justificar as suas conclusões, e ainda o próprio caminho adotado, o arbitramento. Nessa esteira, teria inegável e virtual importância a elaboração de uma defesa mais eficaz. E, particularmente neste ponto, a DRJ assim se pronunciou. Eu vou passar por cima, presidente, vou ler o que ela falou, não. Foi devida a vênia ao douto relator do descido recorrido, mas se trata de uma baita presunção a afirmar que a QPI sabia quais os elementos que seriam exibidos pela Shell. Na verdade, até o advento da juntada dos pedidos documentos, a insurgente sabia apenas que a Shell teria sido intimada, mas não tinha ideia, nem mesmo do conteúdo da intimação, cujo termo também foi anexado ao feito apenas em dezembro de 2018. Poder-se-ia aqui, para afastar a constatação de um prejuízo decorrente da falha de instrução hora tratada, dizer-se que a empresa logrou fazer uma defesa lata e robusta e que, de start, a falha incorrida pela fiscalização seria, neste passo, puramente protocolar. E, para além de dúvidas razoáveis, tanto a impugnação como o recurso voluntário apresentado foram muito bem feitos, coerentes e, mais importante, completos, abarcando todos os vértices da querela. Mas isso se deve tão só à competência dos patronos que tiveram que se desdobrar em pouco mais de 10 dias para analisar cerca de 800 páginas de documentos em relação aos quais, até aí, não se sabia o conteúdo. Observância e ampla defesa não cesaram na disponibilização de uma oportunidade para o interessado se defender. Não se verifica a entrega da predita garantia para a simples exibição e administrar de relatórios da autoridade administrativa em que se consigam as suas conclusões sobre eventual procedimento investigativo. Respeito à garantia fundamental e intestina pressupõe a disponibilização dos meios para se fazer uma defesa eficaz, e não só de se permitir a apresentação de determinadas razões de insurgência. Neste passo, cumpre invocar os ensinamentos de Ives Gandra. Aí. A redução do prazo dispõe ao contribuinte para analisar os documentos, ou pelo menos parte substancial deles, que deram lastro ao próprio lançamento, é, sob um olhar até mesmo leigo, a antítese do mistério de garantir ao contribuinte a oportunidade de fazer uma defesa ampla, lata, sem obstáculos, e revelaria, outro sim, até uma violação ao princípio da isonomia processual. Assim, no caso, um prejuízo inegável, que só não importou em danos mais graves à insurgente porque seus patronos foram suficientemente diligentes para adequar os termos de sua manifestação às constatações obtidas a partir da análise dos pedidos documentos num curto espaço de tempo. A redução deste mesmo prazo pela conduta morosa da fiscalização representa, para além de dúvidas razoáveis, fecha indiscutível princípio e garantia fundamental da ampla defesa, ficando neste particular a hipótese descrita pelo artigo 59.2 do Decreto 7235. A questão que se levanta agora é se a nulidade anteriormente constatada atingiria, inclusive, o próprio ato de lançamento, já que, como apontado no início deste tópico, foi praticado dentro dos limites objetivos legais, com a exposição de seus motivos de fato e de direito coerentes entre si e sem verificação de inobservância de quaisquer outros elementos íncitos à sua validade. Estão, neste caso, presentes todos os requisitos pertinentes, a saber, a motivação, a finalidade, objeto, competência e forma. O vício aqui descortinado diria respeito ao procedimento que se seguiu à concretização do lançamento,
por falta de disponibilização de documentos que dariam atos. Neste particular, vale lembrar que, nos termos do artigo 281 do CPC, os ditames se aplicam ao par por força de disposição legal explícita, a nulidade de parte do ato não prejudica as outras que dela sejam independentes. Cabendo de outro turno ao julgador declarar aqueles que foram atingidos e ordenar as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Por fim, e de acordo com 283 do CPC, o erro de forma de processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Conforme destacado, o desrespeito à ampla defesa em caso foi observado em etapa processual, posterior, portanto, ao lançamento. E assim a decretação da nulidade afetaria apenas os atos que seguiram a intimação do contribuinte para apresentar a sua impugnação. Consequência óbvia de semelhante assertiva seria de que, uma vez reconhecida e declarada a nulidade, aproveitasse-iam, no outro giro, os atos que não tenham contribuído para o vício que resultou na pedida anulação. Neste caso, o acordo da RJ seria invalidado, assim como os atos que precederam até a intimação da empresa, reabrindo-se neste espaço um novo prazo de 30 dias para que o contribuinte elabore. Agora, com todos os predicados do devido processo legal e contraditório, uma defesa ampla, lata e sem obstáculos. Como restará demonstrado mais adiante, todavia, até pelo esforço emendado pelo recorrente, o feito reúne elementos suficientes para que o mérito da contenda seja revolvido em favor da empresa, o que revelaria, a um só tempo, a inutilidade da decretação da nulidade de hora apontada, assim o desrespeito aos princípios da economia e celeridade processual, como também a tipificação da situação preconizada pelo parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 72. Dito isso, e a despeito da verificação da inegável nulidade, impõe a superação desta para que a lide seja aqui definitivamente solucionada. Acho que não precisava ter lido isso tudo, já que eu ia analisar o mérito. Mas tudo bem, acho que é melhor a gente já partir para o mérito, e aí depois a gente joga tudo de uma vez só. Tá? E aí, só registrando desde logo, bem lembrado aqui pela conselheira Andréa, que eu não manifestei em relação ao pedido de diligência, né? Eu acompanho o relator também. Tá bom. Pode prosseguir. Conforme foi destacado o título 1 deste voto, a questão a ser revolvida por este colegiado cinge a análise dos elementos dos autos para verificar se, efetivamente, o caso pressupunha a aplicação da regra de apuração encartada no 530 do Rio. E sem desmerecer reprises, o esforço probatório empreendido pelo recorrente é inegável que a empresa tinha consciência de que a falta de exibição dos documentos que davam lastro às mencionadas billing statements culminaria, aos olhos do fisco, no arbitramento do lucro, nos moldes da prescrição legal retroreferida, já que é advertido explicitamente deste risco por meio do termo de constatação no TADA Florestais. Enfim, o fato é que a documentação trazida com a impugnação e com o próprio recurso voluntário, bem como a pretensão concernente à realização de instrução adicional por meio de perícia de diligência, é a toda monta irrelevante, normalmente à luz da já invocada súmula 59. O que importa e vale insistência é a constatação da existência ou não dos pressupostos fáticos essenciais à tipificação da regra prevista pelo aludido artigo 530. E, neste particular, adianto, não há, efetivamente, na hipótese em exame, nenhum elemento que pudesse permitir a conclusão destacada no TVF e no auto de infração. Está-se aqui diante de casos de simples glosa de custos / despesas por falta de comprovação de sua efetiva ocorrência. E isso, per se, não desafia o arbitramento. Diz o artigo 531 do Rio, e aí eu reproduzo. Primeiramente, e ainda que se admita posições contrárias à que será exposta agora, o inciso 3º acima destacado, não obstante impositivo e não sujeito a ponderações subjetivas quanto à sua aplicação, entre parênteses, isto é, verificada a não exibição daqueles livros, documentos, o lucro será arbitrado e não somente poderá ser, trata dos livros e documentos fiscais e comerciais necessários à apuração do imposto. Ele não trata dos documentos, que nem sempre tem cunho eminentemente fiscal, que dão sustentação à escrituração fiscal ou comercial, ou de outra sorte, estaríamos diante de inusitada e absurda conclusão de que toda autuação que tenha por objeto a glosa, despesas e ou custos encerrará obrigatoriamente o arbitramento. Ora, vamos, o inciso 3 é realmente objetivo, mas assim o é apenas porque, neste caso, a falta de exibição daqueles documentos foi considerada pelo legislador como suficiente a atestar a impossibilidade de calcular o IRPJ, por conseguinte, a CSLL, por outra modalidade que não é apenas o arbitramento. É óbvio, todavia, que quando se está diante de glosas de despesas, a consequência daí imediatamente aferível é o aumento do lucro tributável, calculado pelo lucro real. Não há, por conta da constatação desta infração, entre aspas, uma impossibilidade de se determinar, uma impossibilidade de se determinar este mesmo lucro real. Poder-se-ia cogitar que o lucro arbitrado, em caso em que a glosa é de tal sorte substancial,
seria mais benéfico ao contribuinte que, nesta senda, o questionamento quanto ao seu emprego seria, inclusive, desfavorável ao próprio interessado. Todavia, fora da hipótese de auto-arbitramento, a aplicação desta modalidade de cálculo é obrigatória e não franqueada à administração tributária. Não se trata de norma de competência discricionária, mas, ao revés, de regra de competência vinculada. Assim, apurados os fatos que se amoldem às hipóteses legais descritas nos 3 incisos do artigo 530, o arbitramento se imporá. Não estando presentes tais pressupostos, desde que mais benéfico ao administrado, o lançamento deverá ser feito pela modalidade do cálculo do imposto escolhida pelo contribuinte, sem que seja dada qualquer alternativa ao agente autuante. Outro sim, também poderia ser questionada a relevância dos valores glosados, mormente em comparação com a totalidade dos custos incorridos pela empresa ao longo do período de apuração analisado pela fiscalização. E realmente, pelo que expôs a doutora titularia, o montante glosado no processo representou cerca de 65% do total dos valores registrados pela recorrente a tal título, em sua escrita fiscal. Este fato poderia indiciar, quizá, uma imprestabilidade de sua escrita contábil. Mas esse indício serviria, quando muito, para justificar o arbitramento à luz da hipótese escrita no inciso 2b do artigo 530, e não do inciso 3, utilizado pela autoridade lançadora como motivo de direito para justificar o lançamento. Isso é, com base no inciso 3º, o arbitramento só teria lugar caso a insurgente não tivesse exibido seus livros comerciais e ou documentos fiscais necessários à apuração do lucro real. Exemplo, Graça, LALUR, DCTF, DIPJs e outras DIPJs e outras declarações atinentes ao cumprimento das obrigações acessórias fiscais. A falta de exibição dos documentos nos quais foi lastreada a escrituração contábil / fiscal não tipifica a situação descrita no predito inciso, legitimando tão só a glosa dos valores ali consignados. Mas, por outro lado, mesmo que se admita que a prescrição legal supra-abrange também os documentos a que alude o artigo 923 do antigo RIR, há de se considerar, na realidade do feito, que o contribuinte os apresentou, sim, e de forma inconteste. Com efeito, não se discute que a empresa atendeu às intimações emitidas para trazer aquilo que efetivamente foi utilizado para efetuar o registro contábil fiscal dos custos incorridos no ano calendário 2014, notadamente a se considerar que o fisco jamais questionou fundamentadamente a vinculação destes ao contrato de consórcio apresentado nos autos. Aí eu reproduzo uma pequena parte do TVS para justificar isso. É verdade que a auditoria afirma que as aludidas billing statements se refeririam, em tese, entre aspas, ao contrato firmado com a Shell. Frise-se, entretanto, que ao realizar a diligência junto a esta última companhia e receber a respectiva resposta em que as próprias billing statements foram trazidas, a autoridade fiscal não faz qualquer crítica à luz da legislação que rege essa figura empresarial à veracidade ou mesmo à acuidade daqueles documentos. O agente autuante se limita a afirmar que, nesse passo, que a Shell também não apresentou nenhum documento capaz de comprovar as despesas da QPI. Não há nada, absolutamente nada nos arrazoados fiscais que desacreditem os pedidos billing statements, quando menos quanto à sua função. Vale lembrar que, nos termos do artigo 3º da IN 1199/2011, cada pessoa jurídica participante do consórcio deverá apropriar suas receitas, custos, despesas e corridos proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme o documento arquivado no órgão de registro. O documento a que alude o preceptivo acima é o contrato de consórcio, que, por sua vez, estabelece os percentuais de participação de cada empresa consorciada. Já o parágrafo 2º do citado dispositivo infralegal prescreve textualmente que compete à empresa líder, entre aspas, manter registro contábil das operações do consórcio por meio de escrituração segregada na sua contabilidade. E nessa esteira, e quanto à partilha das receitas, custos e despesas, a prova tratada pelo artigo 923 do RIR deve ser mantida e, se for o caso, apresentada pela empresa líder. Até porque quem efetua a compra, contratação e apropriação de insumos, matérias-primas e serviços é esta última entidade. E aqui, diga-se, ganha importância a regra encartada na cláusula 1.5 do documento denominado Acordo de Operação Procedimento Contábil, mencionada pela cláusula 1.03 do contrato de consórcio, cujos dizeres são bastante esclarecedores. Vou ler, tu. Exceto, conforme acordado, a operadora deverá enviar mensalmente para cada parte, até dia 25 de cada mês, demonstrativos de custos, despesas da moeda brasileira e norte-americana incorridos durante o mês anterior, indicando a sua natureza, a categoria de orçamento correspondente e a parte dos referidos custos cobrados de cada uma das partes. No mínimo deverão conter as seguintes informações, retas importantes. Ainda que parte das planilhas apresentadas pela empresa, folhas 37 e seguintes, esteja de fato elegível,
muito provavelmente por conta do processo de digitalização, e não propriamente por uma desídia imputada recorrente, como quis fazer crer a DRJ, um simples passar de olhos sobre aqueles cujo conteúdo esteja claro dá conta de que estes documentos são, precisamente, os relatórios referidos pela cláusula anteriormente reproduzida. E mesmo que cada parte seja compelida pela cláusula 1.5.4 do aludido acordo a efetuar o próprio registro contábil desses custos, despesas e encargos, algo inclusive previsto na IN 1199, semelhante mistério será cumprido a partir das informações extraídas dos mencionados relatórios, não havendo, nem no acordo em Textilha, nem na própria IN, nenhuma disposição que obrigue a operadora a disponibilizar os documentos que deram lastro à elaboração das business statements. A IN 1199 frisa, no artigo 3º, parágrafo 6º, até impõe à empresa líder e às consorciadas o dever de guardar os livros e os comprovantes de lançamentos neles efetuados. Mas esses comprovantes, insistam, serão aqueles disponibilizados para cada qual, sendo, no caso das participantes, como demonstrado, os relatórios disponibilizados pela operadora. Não se nega, diga-se, que em processo administrativo fiscal, cujo objeto é a análise de apreciação de custos e despesas, seja impositiva a apresentação dos elementos justificadores dos lançamentos contidos nos relatórios referidos ali. E era o que deveria ter feito a fiscalização, que, nada obstante, como apropriadamente apontou a recorrente, nunca instou a Shell a trazê-los ao feito. Mas a falta desses documentos ocasionaria apenas a glosa das despesas apropriadas com base nas preditas billing statements, e não a tipificação, como já alardeado, da hipótese tratada pelo artigo 533. Os documentos de que dispunha a empresa represas para fazer os registros contábeis próprios, que se referem aos parágrafos 2º e 6º da IN 1199, são, exclusivamente, os relatórios tratados pela cláusula 1.5.1 do acordo de operação anteriormente mencionado. Se conclui no caso é que a recorrente apresentou sim os livros documentos da escrita comercial e fiscal. Se tais documentos foram considerados insuficientes para comprovar as despesas e custos declarados pela empresa, deveria a fiscalização ter procedido à respectiva glosa, mas jamais ter promovido o arbitramento, porque incabível na hipótese exame. O recurso, portanto, deve ser provido. Diante do exposto, e superada a preliminar de mérito invocada nos termos do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 7235, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está reconhecendo a nulidade dos atos posteriores à ciência, mas está superando para dar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer discutir alguma coisa ou podemos passar para a votação? Conselheiro Ricardo. Eu discordo da questão da nulidade, mas eu concordo em dar provimento ao recurso, basicamente pelas questões que foram colocadas no final do voto aí do relator, que eu entendo também que não houve, por parte da fiscalização, a adequada verificação e nem os termos da intimação para que a Shell apresentasse os documentos que parece que seria o interesse da auditora lá no caso do procedimento. Faltou ali aprofundamento e até o reconhecimento de que, tratando-se de consórcio, isso fica em poder da líder do consórcio, e não vejo ali uma clara intenção pela leitura daqueles termos da diligência de obter aqueles documentos. Então, acho que houve falha ali na fiscalização nesse sentido. Então, eu concordo aí então, em dar provimento. Ok. Conselheiro André. Em relação à nulidade, eu também entendo que ela não teria ocorrido. E acompanho, eu dou provimento ao recurso, acompanhando o voto do relator. Ok. Conselheiro Flávio. Presidente, primeiro, parabenizo aí o Gustavo pelo voto, muito bem construído, e eu acompanho ele na íntegra. Conselheiro Cleuson. Presidente, eu também gostaria de parabenizar o conselheiro Gustavo pelo voto muito bem fundamentado, e me parece que, de fato, nessa questão, o que estava pactuado é que a Shell, né, que é a líder do consórcio, é que deveria manter os documentos. Pelo que está relatado aqui, a fiscalização não fez qualquer intimação no sentido de obter esses documentos,
e fundamentou a autuação em uma previsão legal diversa da realidade dos fatos. Então, eu acompanho integralmente o relator, presidente. Ok. Eu também vou acompanhar o relator. Eu acho que aqui a gente está, e aí o Ricardo foi chefe de fiscalização, né, há algum tempo, tem conhecimento aí da fiscalização, a gente está diante daqueles casos difíceis para a auditoria fiscal, porque se vocês leem a fundamentação da autoridade fiscal, esse percentual aí das despesas era 65% do total, mas se excluía as depreciações, ele montava 80%, né, das despesas do contribuinte. Então, assim, o auditor fiscal ficou naquele dilema, né, entre glosar essas despesas unicamente, e aí se sujeitar posteriormente, né, alguém dizer, não, deveria ter arbitrado porque o percentual das despesas é muito alto, ou efetivamente fazer o arbitramento do lucro. Né? Mas eu acho que aí na situação tem essa peculiaridade de que era um consórcio, de que os comprovantes estavam em poder, né, da empresa líder, e que havia esses billing statements que tinham sido apresentados pela empresa líder. Então, assim, havia aqui elementos para a simples glosa, né, pela falta de apresentação. Então, vou acompanhar também o relator. Eu também acho que no caso aqui, essa juntada, né, bem avançada dos documentos ao processo, eu não vejo ter causado prejuízo ao contribuinte, mas, de fato, foram juntados bem posteriormente, mas, de qualquer forma, seria superado pelo provimento no mérito. Tá? Então, vai ficar correndo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de diligência. E aqui, a relação à superação é que vai ficar esquisito. Em relação à nulidade... Pode falar, Gustavo. Se você votar pelas minhas conclusões, basta colocar que o colegiado, em sua maioria, na maioria qualificada, entendeu que não haveria nulidade no caso. Não seria maioria, né, na verdade. Que eu vou ser tá 3-3. 4-3. Eu vou ser Flávio Cleucio. Não, você está me acompanhando. Entendi. Estou me acompanhando. Então, não preciso fazer o registro da nulidade. Seria maioria de votos em superar a nulidade. Mas a questão é que no mérito é a unanimidade, né? Presidente, deram provimento, votaram pelas conclusões quanto à preliminar de nulidade, os conselheiros tais e tais. É porque não seriam conclusões, na verdade eles estariam... Mas eles estão afastando a nulidade de qualquer forma, só que não pelas razões deles. Pelas conclusões. Ok, tudo bem. Eu acho que o Gustavo não acolheu a nulidade. Se ele tivesse acolhido, para que... Acolhei, então, eu superei. Então, eu vou colocar por unanimidade de votos em superar a nulidade dos atos posteriores à licença de lançamento, no mérito em dar provimento a recurso voluntário, e aí eu posso colocar pelas conclusões, Ricardo? Você? Superou a nulidade, está ok para mim. Ok, tudo bem. Então, os conselheiros Ricardo e André votaram pelas conclusões. Em relação à preliminar de nulidade. Então, repetindo. Concordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de diligência e em superar a nulidade dos atos posteriores à ciência do lançamento e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Ricardo e André votaram pelas conclusões do relator em relação à preliminar de nulidade. Ok? Ok, doutor. Obrigado. Agradeço a todos. Obrigado pelo julgamento. Bom, essa era a única sustentação oral prevista para essa sessão. Então, nós vamos retornar à ordem normal da pauta. Então, item 1, recorrente CETEST, Minas, relator conselheiro Flávio.
processo que saiu com vista para o conselheiro Gustavo, né, o relator já havia votado por negar provimento e foi acompanhado pelo conselheiro Ricardo Marosi. Então, o conselheiro Gustavo pediu vista. Está com a palavra, conselheiro Gustavo. Não sei se vocês precisam que o Flávio faça algum resumo ou... Não? Então, ok. Então, Gustavo. Pode falar, André. Desculpa. Presidente, eu preparei um micro voto, declaração de voto, não vou ler, não. Eu fiz ela só para cravar a minha posição, eu estou acompanhando o relator, mas só para cravar a minha posição no seguinte sentido. Eu entendo que apresentadas notas fiscais e o razão, em alguns casos, seja suficiente. Eu não precisaria trazer outros elementos. Porque em quais casos que seria suficiente para mim? Quando no razão tivesse feito, como eu já vi em outros casos, o registro do lançamento do valor bruto da nota, da retenção e do valor líquido. Porque, para mim, a nota fiscal é o documento a que alude o artigo 923 para dar suporte. Eu dispensaria, por exemplo, a apresentação de extratos. Só que, nesse caso aqui, não tem. E eu pedi vista foi para isso, para verificar os lançamentos no razão. E o razão, de fato, ele traz o valor bruto, ele faz menção a uma retenção de ISSQN, mas o ISSQN, inclusive, não é deduzido do valor bruto. Então, assim, eu não tenho prova nem de que o contribuinte tenha suportado efetivamente a retenção, e mesmo que tenha, eu não tenho prova de que ele tenha arcado com um ônus econômico à luz do 166. Então, assim, eu estou acompanhando o relator pelas conclusões, e eu já preparei a declaração de voto, Flavinho. Então, assim, na minha pasta está lá o seu processo, você já baixou na hora que você for fazer. Já vi, já até baixei aqui, tá tranquilo. Aí você vai querer declarar voto, né, Gustavo? Isso. Tá. Mas eu já formalizo com a sua declaração. Isso. Ok. Conselheiro André? Sim, eu tinha dado uma olhada no processo e eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Cleucio? Presidente, também acompanho o relator. Eu também acompanho o relator integralmente. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Gustavo acompanhou o relator pelas conclusões, solicitou a apresentação da declaração de voto. Ok? Então, item 2 da pauta, recorrente Johnson & Johnson, relator conselheiro Ricardo, um processo também que saiu com vista. O relator havia votado por negar provimento ao recurso e houve vista para o conselheiro Gustavo, que foi convertida em vista coletiva. Também podemos passar direto ao voto? Ok, então, conselheiro Gustavo. Esse aqui eu não vou fazer declaração de voto, eu concordo em totum com o relator, presidente. Eu fiz a minha declaração de voto, está na minha pauta anotada. Eu só falei o seguinte, que o relator havia negado provimento, porque as decisões invocadas a priori ali pela empresa, elas não conteriam ali nenhuma ordem para que a Receita admitisse a compensação. Nós estamos falando de compensação de crédito oriundo de empréstimo compulsório, já tem súmula dizendo que o empréstimo compulsório não é administrado pela Receita Federal e, portanto, não pode ser compensado com contributos de mesma natureza. A empresa, na verdade, mais do que aquela trecho transcrito de uma ordem, de uma decisão judicial, na verdade, ele não é uma ordem, é um trecho apenas extraído de um relatório de andamento processual. A empresa não trouxe cópia da inicial, não trouxe cópia da sentença de acordo, de absolutamente nada. Então, assim, o relator muito bem pontuou, não tem nenhuma imposição ao fisco para que admita essa compensação. Eu estou acompanhando ele integralmente. Ok. Nesse caso, não tem declaração de voto, ou vai ter? Não. Não, tá, ok. Conselheira Andréa? Está muito claro o voto do relator, eu acompanho integralmente. Conselheiro Flávio? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Cleucio? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Aqui até, assim, se a gente quisesse ser mais rigoroso, podia até nem ter conhecido o recurso, porque
A questão da competência, né, a DRJ tinha até aventado isso, que a competência, não tinha havido nem insurgência quanto à competência lá na manifestação de inconformidade. Mas, de qualquer forma, foi abordado, acho que não há prejuízo aqui, então, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Aqui, presidente, eu só pedi vista para confirmar se não havia mesmo a ordem judiciária, só meu medo era só esse. Se nós estivéssemos descumprindo, né? Mas, de fato, assim, foram parquíssimos os elementos que o contribuinte trouxe, né, do processo. E isso, assim, já no recurso voluntário, né? Então, ok. Então, o item 3 da pauta foi retirado, era o processo da conselheira Fabiana. O item 4 nós já votamos. O item 5, recorrente SAL, Empreendimentos Limitada, relator conselheiro Cleuso. Bem, presidente. Bom, aqui é auto de infração, não é? Presidente, se for possível, como tem muito detalhe aqui nesse auto de infração e eles vão ser enfrentados no voto, se for possível, eu só leria os itens que constam do relatório fiscal e no voto eu vou apreciar esses mesmos elementos, assim não precisa fazer a leitura de todos os pontos do relatório. Tudo bem, pode ser. Trata-se de recurso voluntário, interposto pela contribuinte indicada acima, contra a decisão da 4ª turma da RJ de Recife, que considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado contra a empresa. Em síntese, o processo versa sobre a autuação de RPJ e CSL referente ao ano calendário de 2009. Conforme relatório fiscal, RF de folhas 358 e 378, a empresa atua no ramo de hotelaria e foram constatadas as seguintes infrações tributárias. Item 1, falta de comprovação de despesas com o fornecedor no valor de R$ 583.532,20. Item 2, outras despesas glosadas, aí são várias despesas que não teriam comprovação por meio de documentos fiscais. Item 3, glosa de custos não comprovados. Item 4, perda do benefício fiscal. A empresa ela tinha um benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ, e em razão das infrações, a fiscalização entendeu que ela teria cometido crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137 de 90. E aí, nesse sentido, determinou a perda do benefício fiscal de 75% de redução de IRPJ. E o resto é com relação à multa qualificada de 150%, que foi aplicada, e multa de ofício de 75%. Muito bem, a empresa impugnou o lançamento, conforme a peça de folhas 417.431, rebatendo cada um dos itens da autuação e refutou também a incidência dos juros sobre a taxa Selic e imposição das multas de ofício de 75% e multa qualificada de 150%, o que será analisado no voto. Para comprovar a procedência de suas alegações, juntou a documentação de folhas, quais sejam balancetes de 2008 a 2011, mapa de ocupação de 2009 do hotel e cópia das notas fiscais glosadas. Antes de decidir, a DRJ converteu o julgamento em diligência, uma vez que a empresa juntou com a impugnação uma quantidade expressiva de notas fiscais, as quais deveriam ser analisadas pela autoridade lançadora para não se violar a ampla defesa. Assim, conforme a decisão de folhas tais, determinou-se a fiscalização as seguintes providências. Item 1, apreciar as notas fiscais de folhas 511 a 590 com o fito de comprovar custos e despesas glosadas. Item 2, das despesas glosadas dos itens 331 a 337 do relatório fiscal, das aquisições de bens para o ativo permanente que foram contabilizadas como custo, informar as cotas de depreciação. O resultado da diligência consta das folhas tais, concluindo que, com relação às notas fiscais glosadas, tais não foram registradas corretamente no livro razão. Ademais, prossegue a fiscalização esclarecendo que, após
análise concluiu que as citadas notas fiscais realmente comprovam os custos e as despesas glosadas. No tocante à aquisição de bens para o ativo permanente, o resultado da diligência entendeu que as notas fiscais representativas de prestação de serviços e peças não se prestaram a definir as cotas de depreciação. Isso porque a empresa não comprovou a incorporação desses gastos para o valor do bem específico que resultasse no aumento de sua vida útil e o novo prazo de depreciação, conforme estabelece o artigo 346, parágrafo 2º do RIR de 99. Perdão. Sobre as aquisições para o imobilizado de peças, materiais, móveis e utensílios, a conclusão da diligência indicou um percentual de 10% de depreciação conforme IN 162 de 1998, proporcionalmente à data de entrada do bem. Intimada para se manifestar sobre as conclusões da diligência, a empresa não apresentou argumentos que as refutassem. Na decisão de folhas, a DRJ considerou parcialmente procedente a autuação, acolhendo a resposta da diligência sobre a depreciação de bens em R$ 599,78, referente ao quarto trimestre do período autuado. A decisão recorrida afastou também a multa qualificada, uma vez que a controvérsia se ateve à falta de comprovação de despesas, sem a caracterização das hipóteses de fraude, sonegação fiscal ou conluio. A decisão considerou igualmente improcedente a perda do benefício fiscal desfrutado pela contribuinte, na esteira dos fundamentos que afastaram a multa qualificada, pois, se não houve as situações dos artigos 71 a 73 da Lei 4502 de 64, da mesma forma, não haveria base jurídica para se sustentar a perda do favor fiscal. No mais, a autuação foi mantida. A empresa interpôs o recurso voluntário de folhas, praticamente reiterando os argumentos da impugnação sobre os pontos em que foi vencida, quais sejam: item 1, impossibilidade de glosa sobre despesas consideradas não comprovadas; item 2, licitude do critério utilizado pela recorrente para a depreciação dos bens; item 3, impossibilidade de se glosar as demais notas fiscais; item 4, comprovação regular da baixa de estoque de avaria; item 5, erro no lançamento de ofício; e item 6, não cabimento dos juros calculados com base na taxa Selic e da imposição de multa de ofício no percentual de 75%. É o relatório, presidente. Posso ir ao voto? Bom, o recurso é tempestivo, atende os demais requisitos, razão pela qual deve ser admitido. A recorrente não suscitou preliminares. Quanto ao mérito, a matéria controvertida se refere ao seguinte, e aí são aqueles itens que eu já tinha informado no relatório. Mérito das glosas de despesas do fornecedor sítio Puluxia. Conforme se depreende do relatório, a recorrente atua no ramo de hotelaria e teria adquirido no ano de 2009 diversos produtos hortifrutigranjeiros do fornecedor Sítio Puluxia, os quais eram oferecidos aos hóspedes do hotel como café da manhã. Tais produtos foram contabilizados no livro Razão no montante de R$ 583.532,20, como, abre aspas, despesas com café da manhã, fecha aspas. Essas despesas foram deduzidas da receita da empresa para efeito de cálculo do IRPJ e CSL do período. Intimada para comprovar a procedência dessas despesas, a recorrente juntou algumas notas fiscais emitidas pelo fornecedor e recibos de pagamento assinados por Maria das Graças Oliveira, supostamente responsável pela área financeira do sítio Puluxia. O contexto probatório dos autos permite concluir que a questão central sobre a glosa dessas despesas não reside no tipo de despesa em si, o que, em princípio, seria considerado como despesa operacional, perfeitamente compreensível sua dedução da receita, uma vez que no serviço de hotelaria, o fornecimento de café da manhã é uma praxe indiscutível. A controvérsia reside nas inúmeras contradições sobre o fornecedor e a comprovação do pagamento de tais despesas,
contradições estas que a recorrente não traz uma argumentação ou provas idôneas que consigam afastar as suspeitas de irregularidade sobre essas despesas. Primeiramente, observe-se que o pagamento dos valores das notas fiscais de folhas 106 a 119, emitidas pelo sítio Lucia, é comprovado mediante recibos simples, assinados por Maria das Graças Oliveira. Com a circularização daquele fornecedor, este foi intimado para apresentar o livro de registros de empregados do ano de 2009, identificar e qualificar a senhora Maria das Graças, emitente dos recibos, folhas 256. Em resposta à intimação, folhas 258, o sítio informou que não possuía empregados e nem qualificou a senhora Maria das Graças. Para a solução da controvérsia, é necessário saber-se, primeiramente, se tais despesas foram efetivamente pagas e contabilizadas. Pelo que se depreende do relatório fiscal, tais despesas foram contabilizadas conforme explica o seguinte excerto do relatório. A empresa escriturou supostas aquisições de produtos efetuados ao sítio Lucia no valor total de R$ 583.532, conforme livro razão anexo. Estas entradas, segundo os registros contábeis, dariam origem a despesas contabilizadas na conta número tal. Intimado através do termo de fiscalização, a apresentar notas fiscais e comprovantes de pagamentos dos valores registrados na conta sítio Lucia, a fiscalizada apresentou os documentos de folhas. Retorno eu para o voto. Assim, entendo que a fiscalização considerou regular a contabilização das despesas. A motivação da autuação, portanto, está na valoração da prova destas despesas e se estas realmente existiram, pois as contradições encontradas entre as informações prestadas pelo sítio Lucia e a realidade levam a concluir que, de fato, os recibos emitidos não atestam a efetividade do fornecimento das mercadorias. Alguns fatos contribuem para esta conclusão. O primeiro é que o livro de registro de entrada do sítio não informa a aquisição de nenhum insumo para a produção dos hortifruti vendidos à recorrente. Não é crível que fornecedor de um hotel de grande porte, como se declara a recorrente, não possua controle contábil dos insumos necessários à sua produção. Na mesma linha, chama a atenção o fato de que os valores dos itens vendidos à recorrente estavam acima em aproximadamente 50%, quando comparados com as vendas a outro comprador. Em que pese a recorrente afirmar que o custo do café da manhã fornecido aos seus hóspedes estivesse dentro da média de mercado, R$ 15 por dia, o ponto suscitado pela fiscalização se situa nos valores dos itens vendidos à recorrente. Este fato específico não foi contestado e nem comprovado se era ou não verdadeiro, pois, no caso, caberia a juntada de documentos informando os valores médios para esses itens no mercado. A recorrente explica, se for dividido o montante da despesa com café da manhã por cada um dos dias do ano, o custo diário com essa despesa seria de R$ 1.500. Vê-se novamente que a refutação à diferença de preços é muito vaga e não contradiz a suspeita de que os valores foram superfaturados, pois a prova necessária, neste caso, seriam referências de mercado obtidas perante outros fornecedores de hotéis e não os custos internos da própria autuada. Outro fato que coloca em dúvida a idoneidade das despesas é o fato de o sítio Lucia declarar não possuir nenhum empregado e nem controle sobre as entregas realizadas aos seus clientes. Outra vez, não é aceitável medianamente que um fornecedor de produtos hortifruti a um grande hotel não tenha funcionários e nem controle sobre as entregas realizadas. Na mesma senda, note-se que intimada para identificar a subscritora dos recibos, o sítio não prestou nenhuma informação e os recibos não possuem qualquer identificação de que foram emitidos efetivamente pela empresa fornecedora. Além disso, o relatório fiscal identificou que o senhor Eduardo Cinedino, sócio majoritário do sítio Lucia, era irmão do sócio do escritório contábil contratado para prestar serviços à fiscalizada. Há uma relação de proximidade entre a recorrente e os proprietários do sítio,
da qual se esperava, no mínimo, regularidade nos procedimentos administrativos de controle entre receitas e despesas, especialmente porque um dos sócios da contabilidade da recorrente era parente dos sócios majoritários, do sócio majoritário do fornecedor. Ainda que este ponto não seja importante, dois fatos são os mais relevantes para caracterizar a infração. O primeiro é que, muito embora tenham sido emitidas notas fiscais de fornecimento de mercadorias, intimada para comprovar a entrega dos itens, o sítio Puluxia não possuía qualquer comprovação das entregas. Limitou-se a afirmar que eram contratados terceiros para fazer as entregas e que estes levavam as notas fiscais emitidas pelo sítio. Igualmente, não é crível que um fornecedor de um grande hotel atue com esse nível de informalidade. O outro fato relevante é que a fiscalização detectou, e a recorrente não refuta este fato, que os pagamentos realizados pela empresa autuada se davam por transações bancárias. É de se estranhar que, apenas no caso do sítio, os pagamentos ocorreram aparentemente em espécie. Registre-se que eram valores vultosos, acima de R$50 mil em geral. Por todo este contexto, em que pese não constar dos autos a escrituração contábil do sítio Puluxia, em que seria possível verificar-se as entradas dos valores recebidos da recorrente, entendemos que os fatos e provas colhidas permitem concluir que, realmente, não está comprovada a idoneidade dos pagamentos realizados ao mencionado fornecedor, sendo procedentes as glosas realizadas. Não sei se é o caso de debater item por item, presidente. Está sem aula. Acho que aqui é o caso da gente votar ponto por ponto, que pode ser que exista alguma divergência em algum local. Cleucio, só uma observação, na página 8, no parágrafo, na página 8, você começa com alguns fatos contribuem para essa conclusão, no parágrafo. E aí você fala, o primeiro é que o livro de registros de entrada do sítio não informa a aquisição de nenhum insumo para a produção dos hortifrutos vendidos à recorrente. Ok. Não é crível. Não, desculpa. Já entendi aqui. Não tem problema, desculpa. Então, conselheiro Ricardo, alguém quer fazer algum debate em relação a esse ponto? Não podemos. Ok, Ricardo. Só perguntar ao relator, não houve pagamento sem causa, né? Não houve citação de fonte, não. Foi só a glosa. Só a glosa. Tá. Não, eu acompanho. Gustavo. O relator, presidente. Andréa. Com o relator, presidente. Flávio. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, pode passar para outro item, Cleucio. Item 1.2, o critério utilizado pela recorrente para a depreciação de bens. Sobre este ponto específico, a decisão da DRJ se manifestou acolhendo as conclusões da diligência realizada pela autoridade fiscalizadora. A diligência concluiu o seguinte, abre aspas, com relação às aquisições de bens para o ativo permanente, concluímos que as notas fiscais representativas de serviços e peças não se prestam para definir as cotas de depreciação, visto que o contribuinte não comprova a incorporação desses gastos para o valor do bem específico, que resulte aumento de sua vida útil e o novo prazo de depreciação, conforme estabelece o artigo tal do RIA. Quanto às aquisições para imobilizado, peças, materiais, imóveis e utensílios, deverá ser aplicada a taxa de depreciação de 10%, conforme estabelecida na IN número tal. Bom, retorno eu para o voto. A taxa mencionada pela diligência resultou no valor de depreciação de R$ 599,78 apenas para o quarto trimestre, valor este demonstrado na tabela referida pela autoridade fiscal, folha 610. Para os demais trimestres, não foram consideradas depreciações. No recurso voluntário, a recorrente afirma que o valor de depreciação informado na diligência é irrisório diante do volume de bens para o ativo permanente e requer uma, entre aspas, análise minuciosa por esta turma julgadora.
O artigo 346 do RID 99, sobre o ponto específico, possui a seguinte previsão normativa, e eu transcrevo aqui. O cálculo da depreciação deverá ser realizado com base no que dispõe a IN 162 de 98, que traz as tabelas com os respectivos critérios. Eu descrevo aqui, portanto, a IN. Veja-se que a recorrente não explica em seu recurso em que a fiscalização teria infringido ou desconsiderado a legislação reguladora do assunto. Simplesmente transfere para a instância julgadora a tarefa de identificar quantos seriam os percentuais de depreciação que devem ser aplicados, o que implicaria exigir do órgão julgador que passasse a exercer a defesa dos interesses da recorrente, o que não condiz com as funções do órgão recursado. A decisão de mérito do recurso administrativo pressupõe a solução de uma controvérsia, em que o contribuinte explica de forma compreensível a lesão ao seu direito supostamente praticada com a decisão recorrida. Mas não é o caso da alegação da recorrente sobre este ponto da decisão. Assim, entendemos que não há o que prover sobre este item específico. Ok. Ricardo? Ele glosou a depreciação ou a dedução da despesa deixando a depreciação? Não entendi esse ponto, Cléucio, só para mim. Aqui eles fizeram o seguinte, na diligência, com relação a esse item da depreciação, ele considerou somente esse valor aqui de R$ 599 referente ao quarto trimestre. E o que o contribuinte quer? Ele queria que fosse analisada a depreciação dos bens, com base nos custos que ele teve, integralmente, né, durante todo o exercício. Só que ele não apresenta nenhuma refutação aos cálculos, nem desse 599. Não, mas então, a glosa foi glosa de depreciação, né? Depreciação. Tá. Eu acompanho. Gustavo? Acompanha o relator, presidente. Andréa? Também acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Pode passar. E tem o ponto 3, demais notas fiscais glosadas. A recorrente alega no recurso voluntário que as demais notas fiscais glosadas lançadas em janeiro de 2009 referem-se a dezembro de 2008, e que a legislação estadual do ICMS daria respaldo à escrituração no mês relativo à entrada da mercadoria no estabelecimento. Assim, como o recebimento das mercadorias se deu em janeiro de 2009, neste mês foram realizados os lançamentos das notas fiscais. A defesa apresentada pela recorrente sobre este ponto é manifestamente insuficiente para qualquer conclusão. Note-se que, de acordo com o item 2.2 do relatório fiscal, das 8 despesas glosadas, somente uma se refere ao ponto suscitado pela recorrente. Todas as demais despesas foram glosadas porque, abre aspas, a empresa fiscalizada não apresentou os documentos fiscais relativos aos lançamentos anexos. A fase apropriada para a apresentação de tais documentos, quando muito, seria com a impugnação. Realmente, a empresa juntou diversas notas fiscais com a peça impugnatória, o que ensejou a diligência de folhas 625 e 627, a qual concluiu que as notas fiscais comprovariam os custos e as despesas glosadas. Sobre este ponto, a decisão recorrida acompanhou as conclusões da diligência integralmente. Cabia à empresa, no recurso voluntário, apresentar argumentos analíticos que refutassem as conclusões da diligência, e não simplesmente impugnar apenas um dos motivos das glosas, ou seja, o lançamento contábil da nota fiscal em mês diverso ao da sua emissão, se a infração motivadora da glosa foi a falta de comprovação. Só um instante, eu acho que o Gustavo caiu, né? Não, eu estou aqui, mas eu não sei se eu saio e volto para minha imagem voltar. Ah, tá. Aquele problema, Paulo. Tá, então sai e volta, a gente espera. Só você sair e voltar. Para mim aqui já aparecem 2 Gustavos, um Cleuson, a Marte. Mas tranquilo.
Com o que vale a gravação, né? E para mim e para o apoio está aparecendo só os 6, não tem problema. Quatro Gustavos agora. Vamos ver se ele abre a Para mim, câmera. tá aparecendo só a janelinha dele fechada, né? Mas Não está aparecendo, não? Não, sua câmera está fechada, na verdade. Ah, que caramba. Então vai ter um quinto Gustavo aí agora. Peraí que eu volto. Mas é só você abrir a câmera. Ah, tá aberto. Ah, é? Pra gente está aparecendo um sinalzinho de fechado. Não, então, Gustavo, na hora que você entrar, você tem que entrar com ela aberta aí. Pronto, agora sim, beleza. Ok. Desculpa, Cleusa, pode prosseguir. Bom, então eu vou voltar a ler o item que o Gustavo estava ausente, ou estava... Aqui, eu li. Leu, né? Eu já li. Bom, cabia à empresa, no recurso voluntário, apresentar argumentos analíticos que refutassem as conclusões da diligência e não simplesmente impugnar apenas um dos motivos das glosas, qual seja, o lançamento contábil da nota fiscal em mês diverso ao da sua emissão, se a infração motivadora da glosa foi a falta de comprovação fiscal dos lançamentos. Assim, entendo que, pela precariedade da defesa, que não rebate os fatos com precisão, não há o que prover também neste ponto do recurso. Em relação a essas notas, porque, assim, pelo que eu entendi, a DRJ, ela acatou o resultado da diligência e o contribuinte não identifica se esses lançamentos aí de 2008 em 2009 se refere a algum valor mantido, né? Uhum. É isso? Mas é que são, ali no relatório, eu acabei não lendo essa parte, mas se a gente voltar lá no relatório, Paulo, deixa eu até voltar lá, o motivo dessa glosa não foi exatamente essa questão da escrituração de uma das notas no exercício seguinte, que é o que ele diz que determina o regulamento do ICMS lá do Estado. O motivo foi esse aqui, ó, a empresa fiscalizada não apresentou os documentos fiscais relativos aos lançamentos anexos, motivando a glosa de despesa no montante de tal. E aí ela vai discriminando, né, o relatório fiscal, cada um desses possíveis fornecedores, os valores e o motivo da infração, que é exatamente a falta de documentação fiscal sobre essas despesas. Aí ele se atém a impugnar somente um desses fornecedores, que é esse aqui, ó, em que ele diz que o lançamento da despesa foi feito em 2009, quando deveria ter sido feito em 2008, né, de acordo com o apontamento da fiscalização. É o item 228, empresa overbooking, que diz o seguinte: a empresa fiscalizada não apresentou os documentos fiscais ou os comprovantes de pagamentos, ou pretendeu deduzir despesas do ano calendário 2008, conforme lançamentos anexos, motivando a glosa de despesa no montante tal. Então, quer dizer, foi só para esse fornecedor que teve esse problema. E sobre esse também ele não apresenta um argumento mais analítico, a não ser dizer que a legislação do ICMS, que ele transcreve lá, daria autorização para ele fazer esse lançamento. Mas tem uma infração antes, que é a falta de apresentação de documento fiscal. Ok, tudo bem. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Não, era só entender isso em relação a essa nota fiscal específica. Não é, em relação a ela, não é só o problema da disparidade de período, é também a falta de comprovação de entrega das mercadorias. Ok. Ricardo? Primeiro que tanto esse quanto a infração anterior, o problema é a falta de comprovação das despesas. O contribuinte podia tentar argumentar no lado da postergação de pagamento, mas aparentemente não entrou nessa seara, então eu acompanho o relator. Ok. Gustavo? O relator. André? Com o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Pode ir, Cleusa. Item 1.4 da baixa não comprovada de estoque de avaria. A recorrente foi igualmente autuada sobre este ponto nos seguintes termos extraídos do relatório fiscal. A empresa fiscalizada contabilizou no mês de dezembro de 2009 como custo de mercadoria vendida a importância de R$ 65.848 a título de baixa de estoque de avaria. O RIA 99, em seu artigo 291.2, dispõe que integrará o custo
o valor das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou risco não cobertos por seguros, desde que comprovadas por um dos documentos previstos nas alíneas A a C. A empresa é intimada a apresentar documentação comprobatória da baixa daquele estoque de avaria, termo de intimação fiscal número 8, não apresentou qualquer documento. Intimada novamente, termo de constatação fiscal número 2, desta vez para restar constatada a omissão na entrega dos documentos, a empresa também não comprovou a regularidade do lançamento, razão pela qual o referido valor é glosado para fins de apuração do resultado do exercício. Conforme se observa, a recorrente não apresentou a documentação fiscal e contábil para a comprovação dos lançamentos realizados. Igualmente, na impugnação, não anexou qualquer documentação comprobatória da operação, o que foi destacado pela decisão recorrida. Veja-se, e aí eu transcrevo aqui. Aliás, o ponto grifado é esse, né? O argumento não veio acompanhado da prova documental necessária, assim deve ser mantida essa parte da exigência. Volto eu para o meu texto. Embora a fase processualmente correta para essa comprovação é o procedimento fiscalizatório, seria aceitável que essa prova viesse com a impugnação, ou, na pior das hipóteses, com recurso voluntário. No entanto, na peça recursal, a empresa se limitou a repetir a tese de que a operação realizada se enquadra no que dispõe o artigo 186 da Lei 6404/76 e que o enquadramento legal das baixas de estoque em questão seria o inciso 1º e não o inciso 2 do artigo 291 do RIS de 99, como o fez a autoridade lançadora. Como se observa, o motivo da glosa dos valores correspondentes não foi o enquadramento legal da operação realizada pela empresa, mas a falta de provas a respaldar os lançamentos contábeis, o que nunca veio aos autos. Assim, entendemos ser o caso de manter a decisão recorrida também sobre este ponto. Falta de provas. Alguém discorda do relator aqui? Ok, então todos com o relator, pode passar para o próximo. No lançamento. Item 1.5 do lançamento de ofício. A recorrente alega que a autoridade lançadora se equivocou sobre os critérios legais do lançamento de ofício. Invoca um precedente do CASP, número tal, de 2009, que teria decidido que, nos casos de indedutibilidade de despesas, é imprescindível proceder-se à recomposição do lucro e não apenas aplicar as alíquotas de IRPJ e da CSLL sobre as despesas glosadas. As demonstrações de cálculo constantes das folhas tais indicam a forma de recomposição do lucro tributado. Eventual desacerto dos cálculos deveriam ser explicados e comprovados pela recorrente. Observe-se que a empresa se limitou a transcrever a ementa de um acórdão que daria apoio aos seus argumentos. Ressalte-se que, por se tratar de uma peça de defesa, cabe ao contribuinte expor, de forma detalhada e compreensível, o erro da administração tributária no cálculo do tributo. E isso não foi feito. Aqui eu também entendi que é uma precariedade da defesa, ela não explica se foi ou se não foi recalculado da forma que ela argumenta. Fala, Gustavo. Mas, Cleus, deixa eu te perguntar, mas foi feita a forma como ele está acusando? Ou seja, aplicou o percentual da alíquota sobre o valor das despesas glosadas ou ele recompôs o lucro? Porque o argumento dele está na ementa do julgado, é esse. Você não pode simplesmente aplicar a alíquota sobre a glosa de despesa. Dependendo do resultado, o cara pode ter tido prejuízo fiscal. Tá? Então, assim, isso é importante porque o argumento dele é jurídico, não é fático. Você não pode aplicar a alíquota sobre o valor de despesa, você tem que recompor o lucro. Essa planilha aqui eu não abri ainda, mas a fiscalização faz o quê? Ela recompõe o lucro ou ela simplesmente pega, nota fiscal tem valor de 10 e eu estou aplicando a alíquota de 15% sobre ela. É isso? É isso que a gente nas operações que acompanham o auto de infração, na minha percepção, foi recalculado. Foi recomposto o lucro. E é por isso que para que essas demonstrações pudessem ser refutadas pelo contribuinte, ele tinha que minimamente demonstrar se foi ou se não foi, não apenas alegar. Entendeu? Então, eu acho que aí é uma conjunção, né, de argumento de defesa com o que foi apurado pela fiscalização. Agora, eu não fiz as contas, claro.
não calculei isso. E nem ele se dá o trabalho de calcular, ele só alega. A questão não é de calcular, cara. A questão é a seguinte, ou você recompõe o lucro, e aí como é que você vai fazer isso? Você vai ver lá, receitas tributáveis, menos despesas tributáveis, tal, e vem lucro real, e aí aplica a alíquota. É isso que tinha que constar do auto de infração. O que ele está alegando é que não foi isso. Que o cara pegou todas as despesas veiculadas nas notas fiscais e aplicou a alíquota. É isso que ele alegou. Mas isso foi feito. Não, se foi isso, beleza. Só que eu não concordo com você que ele tem que, com a devida ver, que ele teria que apontar. Não, está apontado. O argumento é esse. Não é se o cálculo está errado ou não. Entendeu? Assim, pelas demonstrações da fiscalização, me pareceu que foi refeito. Está lá nos demonstrativos. Deixa eu abrir o processo aqui. Que estou abrindo aqui, a gente vê junto aí os demonstrativos. Me pareceu que foi feito. Eu já vi aqui, eu acho que ele recompôs sim, olha lá. É só você olhar os demonstrativos de apuração trimestre a trimestre. Consta no alto. O anexo ao alto. É que o meu tá lento. Ele recompôs. Ele recompôs, compensou prejuízo, inclusive, né? Tá certinho. É só por isso, presidente. Eu só não concordo com a fundamentação. Tá? Eu acho que aqui o argumento do contribuinte está muito claro. A questão não é uma questão de cálculo. É a questão da forma como foi apurado. Ele está errado no argumento dele, mas o argumento foi deduzido. Assim, nesse ponto especificamente aqui, adiantando meu voto, eu concordo com o relator, mas pelas conclusões. Entendi. Ricardo. Acompanha o relator. Gustavo, você acompanha pelas conclusões, é isso? André? Eu acompanho o relator também, presidente. Desculpa, cortou um pouco, André. Acompanhou, Paulo? Tá. Acompanhou. Flávia? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho pelas conclusões, com a mesma consideração do Gustavo. Aí eu acho que o contribuinte apontou o que seria um equívoco, né? Mas, de fato, não aconteceu no lançamento. Pode continuar, Cláudio. Bom, quanto ao resto, presidente, aí a taxa Selic multa de ofício, porque a multa qualificada foi afastada pela DRJ, né? E também a perda do benefício fiscal foi igualmente afastada pela DRJ. Então, eu estou mantendo, com base já na jurisprudência do CARF, tanto a incidência da taxa Selic, para corrigir o crédito tributário, e a multa de ofício, que nesse caso me parece ser apropriada, porque teve auto de infração e lançamento de ofício. Mas quer que eu leia? É pequeno, né? Eu leio. Não, tranquilo. Bom, conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a decisão da DRJ nos termos em que foi proferida. Ok. Ô, Cleus, desculpa, mas não tinha uma questão de multa de 150 também, não, né? Sim, mas foi afastada pela DRJ. Ah, tá. Beleza. Então, em relação à multa, incidência taxa Selic multa, eu acho que todos concordam nisso. Ok. Então, por unanimidade de votos, acordo dos membros colegiados, por unanimidade de votos, negar provimento de recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Paulo e Gustavo acompanharam o relator Gustavo e Paulo, na verdade. Acompanharam o relator pelas conclusões em relação à forma de apuração.
A forma de apuração dos tributos devidos, eu acho que seria isso. Eu coloquei o item, quanto ao item 1.5 do acordo. Ou então ao questionamento sobre. Tá. 1.5, que é a forma de cálculo do tributo. Tá? O item 6 foi retirado de pauta, e aí teria o item 7, próximo processo, que seria de minha relatoria. É um processo bem extenso. A gente podia fazer, eu acho que um intervalozinho de 5 minutos, pode ser? Então, pedir ao Isaías para suspender a gravação.